Olá galera, hoje eu estou aqui para ensinar para vocês como recuperar o boot do Linux, seja porque você instalou o Windows e ele sobrescreveu o boot do Linux, ou então corrompeu alguma coisa no Groove e seu Linux não está iniciando mais. Então vamos lá? Bem, primeira coisa que a gente vai precisar para recuperar nosso boot do Linux é uma pendrive com alguma live para a gente iniciar e executar alguns comandos. Você vai precisar de uma pendrive, para quem não sabe fazer uma pendrive com uma live bootável, a mesma coisa que fez quando instala o Linux. A gente vai precisar de uma pendrive, vai depender da distribuição, mas normalmente uma de 4 GB já é o suficiente, eu tenho aqui uma de 8. A gente põe no computador. Se você for fazer isso do Linux com o NetBootIn, fica exatamente a mesma coisa. Eu não vou usar ele aqui agora, porque eu andei tendo alguns problemas com ele, então eu prefiro fazer uma cópia direta da imagem para pendrive. Então aqui no Windows eu vou usar o Win32 Disk Imager, no Linux você teria que usar o DD. Tomar cuidado com essas ferramentas porque elas sobrescrevem a pendrive a nível de hardware e depois você pode até ter problemas para voltar a pendrive ao normal, porque ela bagunça as partições da pendrive. Aí aqui no Win32 Disk Imager você tem que enganar ele vai querer só ler .img, tem que pôr ele para ler qualquer tipo de arquivo para gravar a ISO. Dá certo, com todas as distribuições modernas isso dá certo. Só que depois, para você voltar a pendrive ao normal, você vai precisar de um particionador, deletar todas as partições, criar uma partição nova, geral, e formatar no formato que você quiser. Então confere aí se está no dispositivo certinho e grava a imagem. O Win32 Disk Imager faz a mesma coisa que o DD no Linux. Ele faz uma cópia bit a bit da imagem para pendrive, ou seja lá para o que você esteja gravando. Bem, agora que a gente já tem nossa pendrive com a imagem gravada, vai reiniciar e dar boot pela pendrive. Isso vai variar de acordo com sua placa-mãe, seu notebook. Normalmente alguma tecla entre a F8 e a F12 te leva para o boot menu. É só você olhar na inicialização, tentar ver qual tecla que ele mostra como boot menu e aperta essa tecla. A partir do momento que você ligou ele, fica apertando ela até aparecer o menu e aí você escolhe a pendrive. Então vamos lá. Bem, agora que a gente iniciou aqui na live pela pendrive, a gente vai precisar abrir um terminal. Tudo que a gente vai fazer agora é pelo terminal. E a gente abrir o terminal, primeira coisa a gente pode começar já com o sudo-su, que todos os comandos que a gente vai rodar precisam ser como superusuário. Então já de uma vez resolve isso e entra sudo-su. E a gente pode dar um parted-L, porque a gente vai precisar montar o sistema que não está dando boot. Então a gente precisa ver aqui quais que são as partições que a gente precisa montar. Quando você der o parted-L, se ele perguntar alguma coisa, você só responde não. Como você não está gravando nenhuma alteração em disco, desde que você execute ele parted-L, então ele não vai gravar nada no seu disco. O meu sistema tem uma característica específica que eu tenho algumas partições a mais, então meu sistema é meio confuso. Mas vamos lá. Nesse momento você precisa conhecer um pouco o seu computador. Eu sei que eu tenho um disco mecânico de 500 GB e um SSD de 128 GB. Então aqui claramente nessa janela, esse primeiro disco aqui, que é o /dev/sda, é o meu disco rígido, o meu disco mecânico. E esse de baixo aqui com esse monte de partição é o meu SSD. E eu sei que o sistema está instalado no meu SSD. Então o meu disco principal aqui é o SDB. Se você só tiver um disco, vai ser o SDA. Aqui no disco, que é o seu disco principal, você vai
Se você tiver alguma coisa, algum particionamento excêntrico, tipo eu acredito que você vai conhecer, vai saber qual é a sua partição raiz, que é a partição que a gente precisa montar. Na maioria dos casos, se você instalou usando aquele passo a passo do instalador de todas as distribuições que tem por aí, a partição raiz vai ser a maior partição com formato ext4. Então procura a maior aí com ext4, provavelmente é a sua raiz. Se você montar errado, tem como descobrir e tentar outra. No meu caso, eu já sei que essa daqui é a partição número 5 do disco SDB, então SDB5 é a minha partição raiz. Então a gente vai começar montando ela. Então a gente vai dar um mount "-t ext4", dizer o tipo para ele. Aí a gente vai dizer onde que está essa partição. Então aqui no caso está no disco /dev/sdb, então a gente põe isso aqui, /dev/sdb. Se você tiver dificuldade de digitar a barra, ela está no ponto e vírgula, aperta ponto e vírgula que vai aparecer uma barra, certeza. E a gente quer SDB5. E a gente vai montar isso numa pastinha super prática que praticamente todo sistema Linux tem, que é a /mnt. É simplesmente uma pasta vazia para você montar coisas. Então a gente monta lá na pasta mnt. Então montei, vamos dar uma conferida se está tudo certo. Isso daqui tem cara de uma partição raiz. A gente tem aqui coisas como bin, boot, dev, etc, media, proc, run, sbin, sys, usr, var. Então isso aqui é uma partição raiz, então eu montei a partição certa. Se der algo completamente diferente disso, tipo tiver arquivo pessoal seu, alguma coisa completamente diferente disso, provavelmente você montou a partição errada. Você pode dar um umount /mnt e aí isso vai desmontar. Se for aqui, ó, não tem nada mais na mnt. Mas no caso aqui eu montei certa, vou montar de volta. Se tiver montado errado, desmonta e tenta outra até você achar aqui dá certo. Vou fazer uma coisa aqui agora rapidinho específica do meu sistema, porque eu preciso da pasta boot dentro da raiz com todos os arquivos lá, e eu tenho a pasta boot do meu numa partição separada. É uma característica do meu computador, eu configurei o Linux quando eu instalei desse jeito. Na maioria dos casos você não vai precisar se preocupar com isso. Então montei tudo certinho. Agora que a gente já tem a pasta raiz montada, a gente precisa montar algumas partições de sistema que são criadas pelo kernel na inicialização. Como a gente não tem o kernel do nosso sistema que a gente quer recuperar inicializado, a gente vai aproveitar as partições que o kernel da live montou quando a gente iniciou na live. Então a gente vai usar essa opção aqui, mount, aí vai dar tracinho, tracinho, bind, que ele pega o que está montado numa pasta e monta em outra pasta igual. Então a gente vai copiar aqui do nosso sistema de origem a pasta dev. A gente vai aqui /mnt/dev. Tudo tiver na dev da live, ele vai jogar para a dev do nosso sistema que a gente está montando. A gente vai montar também a var, a proc, e por último a sys. Pronto, agora a gente tem o nosso sistema que a gente quer recuperar completinho, montado na pasta /mnt. Então a gente vai fazer esse terminal aqui trabalhar naquela pasta como pasta raiz, usando aquela pasta como pasta raiz. Ele vai continuar no kernel da live, mas todo o software que ele vai usar vai ser o software do nosso Linux que a gente quer recuperar. Então a gente vai dar um chroot e vai mudar o root desse terminal para a pasta /mnt. Uma vez você executou esse comando, tudo que você executar agora vai ser como se você estivesse no Linux que está com o boot corrompido que a gente montou lá na pasta mnt. Uma vez você está no Linux que você quer recuperar, a gente dá um
update grub, para ele procurar todas as coisas que ele pode dar boot. Então ele achou aqui nosso kernel do Linux, achou o Mentest e achou o Windows 7. Esse erro aqui é por conta da pendrive, não é importante porque a gente não quer que nada da pendrive fique gravado no boot principal do seu computador. Então, agora que a gente atualizou o grub, a gente vai instalar o grub novamente no disco principal. Então a gente vai dar um grub install, e aí você põe aqui o disco, não é nenhuma partição, você põe o disco principal que você quer dar boot. Aquele disco que você seleciona na BIOS como disco de boot no computador. No meu caso é o SDB. Então eu vou dar aqui no grub install SDB. Nenhum erro reportado, a gente está com o boot do Linux recuperado. Deixa eu só reiniciar e mostrar para vocês que funcionou. Bem, infelizmente com essa minha placa de captura aqui eu não consigo mostrar para vocês a inicialização, ela só começa a gravar depois que o sistema já está inicializado. Eu não sei exatamente porquê, mas aqui vocês estão vendo, eu estou de volta no meu Linux, pelo tanto de personalização vocês podem perceber que eu estou no meu Linux, eu estou em casa. É isso, pessoal. Existem métodos mais simples. Se você estiver usando o Ubuntu, por exemplo, você pode dar boot numa live do Ubuntu, e o Ubuntu tem uma ferramenta que recupera o boot do Ubuntu. Provavelmente deve funcionar também com Debian e com Mint. Mas assim, esse método que eu ensinei para vocês vai funcionar em qualquer Linux, em qualquer situação. Pode seguir esse passo direitinho, você vai recuperar qualquer boot de qualquer Linux. Então esse é o método mais completo, ele vai cobrir qualquer caso. Espero que vocês tenham gostado, como sempre, deem like aí no vídeo, se inscrevam no canal e até a próxima.